A paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico em teologia. Eu sou o pastor José Lauro e você que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, faça o comentário, a sua pergunta. Isso é muito importante para nós aqui do canal e você ainda vai ganhar todas aquelas publicações. Quando nós tivermos botado no ar, o YouTube estará notificando você. Hoje nós vamos estar estudando o segundo livro de Samuel. É uma continuação do livro de 1 Samuel. E dessa vez o foco é em um personagem. A transição do fim de reinado de Saul e o início do reinado de Davi. A figura principal é Davi aqui no texto. Nós vamos estar vendo um rei que foi escolhido agora não mais pela aparência, como Saul fora escolhido. Agora Deus estava escolhendo um rei segundo o coração. E nós vamos separar aqui em 3 fases aqui o nosso estudo do livro de 2 Samuel. Primeiro a gente vai ver o seguinte, que Davi era o filho mais novo de 7 irmãos, e seu nome significa amado. A sua escolha mais uma vez mostra Deus escolhendo o filho mais jovem, em detrimento do mais velho, como no caso de Esaú e Jacó, e tantos outros. A vida de Davi pode ser dividida em 4 momentos. O primeiro, 6 anos como pastor na casa de seu pai, sendo ungido nesse tempo. Segundo, servindo sob o comando de Saul. O terceiro, fugindo da presença de Saul, que intentava matá-lo. E quarto, como rei, inicialmente na tribo de Judá, e depois de toda a nação de Israel. Mas nós vamos dividir a vida de Davi aqui em 3 partes. Antes de ser rei, o período de seu reinado e os seus erros que foram cometidos. Antes de ser rei, Davi era um jovem trabalhador. É surpreendente nós percebermos que muitos personagens bíblicos foram chamados por Deus enquanto trabalhavam. Moisés cuidava das ovelhas de seu sogro, Gideão malhava trigo, Eliseu estava arando terra, Pedro voltava de uma pescaria, Mateus coletava impostos e Davi não foi diferente. Desde a sua juventude, o filho caçula de Jessé cuidava das ovelhas do pai, que enfrentava com braveza as feras que tentavam tirar a vida das frágeis ovelhas, conforme a gente pode ver no capítulo 17, 34 e 35 de 1 Samuel. Era o preparo prévio para apacentar o povo de Deus. Aí a gente vai entender uma coisa: Deus não chama desocupados. A prova de que Davi era um trabalhador, e Deus o chama quando ele era trabalhador. O segundo item é que Davi era um músico, e não um músico qualquer, ele era um músico inspirado. A gente observa que essa virtude distinguia Davi entre os demais reis e os personagens bíblicos do Antigo Testamento. Era a sua afinidade com a adoração. Quando ele estava com a harpa na mão, ele tinha habilidade para compor cânticos que ele conseguia até afastar os espíritos que atormentavam Saul. Seus salmos foram canções que brotaram dos momentos mais diversos da vida, inclusive nos períodos de perseguição, solidão, fuga. E a gente observa ter um cântico novo a cada momento. E isso vai nos permitir tirar os olhos da terra e fixá-los em Deus. E este é um ensinamento que Davi nos traz. Terceiro item, antes de ser rei, Davi era um guerreiro destemido. Davi era convicto que Deus o protegia, e ele fez o que os maiores guerreiros de Israel não tiveram coragem, que foi enfrentar o gigante Golias. E é curioso nós percebemos como Deus promove grandes vitórias por meio de pessoas tão desacreditadas. E isso serve para cada um de nós, para mim, para você, que muitas das vezes está sendo desacreditado. Você não precisa que as pessoas acreditem em você. Você precisa da proteção de Deus e crer que Ele está com você. Antes de ser rei, Davi também tinha uma outra característica. Ele era uma pessoa carismática. Uma característica imprescindível à liderança bem-sucedida
com certeza é o carisma. Essa virtude é que vai atrair as pessoas e vai promover o crescimento emocional e espiritual. E Davi teve uma amizade sólida com Jonatas, filho de rei Saul, que abdicou seu lugar no trono, reconhecendo a vocação de Davi para tal missão. Ou seja, Jonatas, embora tivesse o direito lá de ser rei ungido no lugar de seu pai, ele abdicou disso, sabendo que Davi é quem tinha todo esse carisma. E esse seu carisma contagiava os homens, que fazia com que sonhasse com uma nova vida. Quando ele estava fugindo de Saul, a gente observa que todos aqueles que estavam em aperto, endividados, amargurados de espírito, saíram atrás de Davi para fazer dele chefe. 1 Samuel 22, versículo 2, nos mostra isso, ou seja, Davi era esta pessoa que tinha esse carisma, capaz de fazer com que todos aqueles homens que se achavam nessa condição o procurassem. E a gente passa para o segundo período, que é o período do reinado. E no período do reinado tem três coisas que se destacaram bastante durante a administração de Davi como rei de Israel. O primeiro é o seu sistema administrativo, a segunda é a organização da força militar que ele colocou, e a terceira é a influência religiosa. No seu sistema administrativo, ele teve muita cautela quando esteve somente à frente da tribo de Judá durante os 7 anos e 6 meses. Ele não procurou reinar forçosamente sobre toda a nação, mas foram as pessoas que o procuraram para governá-la. Então, quando ele se tornou rei de todo Israel, ele assumiu o trono e agiu rapidamente, conquistou Sião e estabeleceu Jerusalém como a capital nacional. Essa foi uma escolha sábia, pois Jerusalém era uma fortaleza bem construída e cercada por uma cadeia de montanhas e vales. E dessa forma ele conseguiu unificar a nação em torno de uma sede política. O outro mérito da sua boa administração foi se cercar de pessoas capacitadas, às quais ele delegou funções específicas. Ou seja, Davi sabia que não conseguiria ter êxito se governasse sozinho. E a gente observa que no reinado de Davi, Joabe era o comandante do exército, Josafá era cronista arquivista real, ou seja, não é possível a gente determinar com clareza suas funções, mas era um cargo importante, mantido durante toda a monarquia, e acredita-se que era uma espécie de chanceler ou administrador principal dos negócios reais. Inclusive, ele era responsável pelas crônicas, as anais reais e entre outras coisas. Zadroque, Aimeleque e Abiatar eram sacerdotes. Seraías era escrivão secretário. As suas funções incluíam correspondência doméstica às estrangeiras, a manutenção dos registros de acontecimentos políticos importantes e várias funções administrativas. Benaia era comandante dos quereteus e peleteus, ou seja, uma espécie de guarda real e especial de Davi. E os filhos de Davi eram ministros oficiais principais. Possivelmente eram conselheiros reais, ou seja, ele estava montando um seu sistema administrativo para que tudo pudesse fluir bem. O segundo foi a organização bélica. Na gestão de Davi, o território teve expressivo crescimento, e isso se deve principalmente porque houve investimento na formação de um exército composto de homens corajosos, que eram chamados de os valentes de Davi. E à frente desse exército, Davi intimidava todos que ousassem guerrear contra o povo de Deus. E isso fez com que o seu exército fosse temido antes mesmo de chegar a qualquer lugar. E o último, a influência religiosa. O maior diferencial entre Davi e Saul foi o comprometimento religioso. A vida de Davi girava em torno de Deus. Ele percebeu que Israel não poderia ser realmente unida a menos que seu chefe político fosse também seu chefe religioso. Ou seja, a primeira atitude nesse sentido foi trazer a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, para Jerusalém, fazendo da cidade não apenas um centro político, mas também a capital da fé. E nesse episódio, Davi se inquietou pelo fato de morar em uma boa casa, enquanto a Arca de Deus ficava na tenda. E aí surgiu um intenso desejo de construir um templo para o Senhor. E todavia,
o profeta Natan foi orientado por Deus de que o templo não seria feito por Davi, mas pelo filho que sucederia a ele no trono. E a negativa do Deus, a construção do templo, é seguida por um ato marcante na história bíblica, o início da aliança davídica. Deus promete a perpetuidade do reino de Davi por meio de seus descendentes. A gente vê isso em 2 Samuel 7,15 e 16. A fé neotestamentária atribui a Cristo o direito de governar pelo fato de ser ele descendente de Davi. Inclusive no Novo Testamento, Jesus foi chamado filho e descendente de Davi. A gente pode conferir isso em Marcos 10, 47 e Romanos 1,30. Então, aí a gente vê o início da aliança davídica. E por último, os erros de Davi. Uma característica marcante dos escritores bíblicos é que eles não ocultaram os erros dos principais heróis. Eles demonstraram que todo ser humano é possível de falhas. E Davi, já experiente, e após ter obtido grandes vitórias, faltou com vigilância necessária, preferindo o conforto do palácio ao desgaste de uma batalha. E nessa sua ociosidade custou muito caro, que ele, atraído pela beleza de Batseba, deitou-se com ela, e mesmo ciente de que era esposa de um valente de seu exército. E seu pecado viria à tona quando soube da gravidez de Batseba. E é incrível como um pecado desencadeia outros. Frustrado na tentativa de convencer Urias a se deitar com sua esposa, Davi escreve uma carta para que ele ficasse sozinho à frente de combate, o que o levaria à morte. E com a morte de Urias, o caminho ficou livre para que Davi pudesse se casar com Batseba. No entanto, nem mesmo o principal homem da nação escapou do julgamento divino. Deus enviou o profeta Natan para falar com Davi, e a partir daqui uma parábola. O profeta confronta o rei, que se arrepende, e Deus perdoa o seu pecado, mas a palavra de juízo vem sobre Davi. O filho com Batseba morre e o mal se levanta de sua própria casa. E nesse momento em diante, Davi vivenciou vários escândalos familiares, inclusive um golpe de estado realizado pelo seu filho Absalão, forçando a fugir de Jerusalém sob o risco de perder a própria vida. E mediante tantas falhas, poderíamos perguntar por que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Por que foi um rei para Deus? Certamente não foi por sua completa perfeição, mas pela capacidade de reconhecer suas limitações e pecados pessoais. Como um poeta ungido e arrependido, Davi cantou ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Salmo 51, versos 10 e 11. Davi sabia que o homem pode perder tudo nessa vida, prestígio, riqueza e até o trono, e ainda ser feliz. Todavia, é impossível ser feliz sem estar na presença de Deus. E nós chegamos ao final da nossa lição de hoje, do segundo livro de Samuel. Esperamos contar com você amanhã, querendo Deus. Um abraço, Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus.